Oi. Boa noite, vamos iniciar hoje Juízes capítulo 5, o Cântico de Débora. Então, quando a gente viu ontem, na verdade só tem isso hoje, é só esse cântico, que é um poema, digamos assim, né? E a gente sabe que Salmos, por exemplo, é um livro musical, é um livro, né, poético, assim, a gente sabe disso, ele é mais um livro poético. Então, era muito comum a gente ver aqueles que estavam conectados com Deus, né? Aqueles que de fato tinham comunhão com Deus, eles louvando, né? A famosa cena de Davi, de Davi dançando quando volta da guerra, né? Com a vitória, que causa muita, não vou dizer discussão, não, mas causa muita coisa até hoje em dia entre os estudiosos e religiosos e tudo mais. Então. A gente sabe que o ato de cantar, o ato de louvar a Deus, o ato de agradecer a Deus em cântico, o ato né? Porque é algo bonito da gente imaginar, né? A parte musical, assim, inclusive com Davi mesmo, né? Quando ele mesmo ajudou o rei Saul, que a gente vai ver isso mais lá na frente, obviamente em relação ao cântico, ele cantava, ele tocava harpa, né, Davi? Então a gente vê assim que há formas de se conectar com Deus em oração cantada, em oração falada especificamente, em oração em silêncio, no coração, né? Nesse momento, eles vencem a batalha que nós vimos lá no capítulo 4 e eles começam esse cântico, que é um cântico, é o canto da vitória, digamos assim, né? É um canto de agradecimento à vitória a Deus. Então, ali naquele momento, eles estão louvando, seria basicamente, a Deus por essa vitória, ok? Então, a gente vai fazer essa oração. E eu acho que vale muito a pena a gente ver essa passagem como, assim, é, um ato isolado de agradecimento, né? É um capítulo inteiro sobre o específico cântico, sobre a específica parte em que eles param tudo para poder agradecer a Deus, comemorar essa vitória. E é importante, né? Porque às vezes a gente acorda, dorme, tudo acontece na nossa vida e a gente nem sempre está agradecendo. Então, essa palavra comunhão é algo que tem que ficar muito no coração de todo cristão. Comunhão com Deus em relação a tudo. Você tem comunhão com Deus quando dorme, quando acorda, quando está tomando banho, quando você está almoçando, quando você está jantando, tomando café, quando você tem notícias maravilhosas, quando você tem saúde, quando você está respirando, cada momento que você inspira e expira, tudo isso é o motivo da gente agradecer e louvar a Deus, né? Obviamente. Então, ter comunhão com Deus é partilhar desses momentos todos na nossa vida. Você realmente ter Ele, porque se você parar para pensar, Ele habita dentro de você. Então, até nesse momento nós estamos aqui agora, Ele está. Quando a gente vai dormir, ele está. Quando a gente está comendo, ele está. Quando a gente está no banho, ele está. Então, é importante a gente, né, entender que a comunhão é algo bonito de se ver, principalmente nesses momentos de gratidão. Então, vamos fazer a nossa oração. Senhor, obrigada por esse momento que estamos aqui unidos, porque o Senhor nos uniu para que possamos alimentar nosso espírito porque é necessário que alimentemos Ele todos os dias da nossa vida e é somente com a Sua palavra que podemos. Obrigada por nos unir aqui para aprendermos hoje o capítulo muito lindo, que é o Cântico de Débora na Vitória que o Senhor deu a todos eles. E que a gente possa aprender, Senhor, a ser mais gratos, que a gente possa lembrar todos os momentos da nossa vida, Senhor. E que mesmo que a gente não ore em voz alta, mesmo que a gente não lembre especificamente de agradecer, que o Senhor sonde o nosso coração com gratidão por tudo que vivemos, tudo que vamos viver, tudo que somos e temos, Senhor. Tudo o que o Senhor nos permite ter, viver, pensar, tudo aquilo que o Senhor nos permite viver, Senhor, é necessária a, a, a compreensão de que sem a sua autorização isso não aconteceria. Sem autorização para fazermos absolutamente tudo, porque somos entregues a Ti, eu estou dizendo especificamente a nós cristãos. Então, que a gente possa ter essa noção e passar para o próximo, passar para aqueles que não sabem, que não conhecem, que não escutaram, que não conhecem a Tua palavra, que não conhecem a Tua imensa misericórdia e graça. Então, obrigada principalmente por podermos ter esse privilégio de sermos chamados filhos, esse privilégio do Senhor ter nos chamado.
É importante a gente falar isso em voz alta. Nós fomos chamados por ti, chamados. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos trouxe nessa vida com um chamado. Então, que possamos servir a ti, meu Deus, para a honra e a glória do seu nome, assim como estamos aqui agora servindo a Ti, nesse momento, alimentando o Espírito para que outros não morram de fome, para que a gente possa ajudá-los, Senhor, em Teu nome, para a honra do Teu nome, para a glória do Teu nome, que o Senhor nos capacite em servi-lo, que o Senhor nos edifique com a Sua palavra, que possamos olhar para o próximo da forma com que Cristo olha para o próximo, e que assim a gente possa ser lapidado pela verdade da Tua palavra, do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, que a gente aprenda a aplicar a palavra no nosso dia a dia. Essa live é consagrada a Ti e que possamos aprender cada vez mais de Ti em comunhão com aquilo que o Senhor nos deixou. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Vamos lá, então. Capítulo 5, o Cântico de Débora. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram esse cântico. Os líderes de Israel assumiram o comando. E o povo os seguiu de boa vontade. Louvem ao Senhor. Ouçam, reis, prestem atenção, governantes, pois eu cantarei ao Senhor. Sim, tocarei música para o Senhor, o Deus de Israel. O Senhor, quando saíste de Seir e marchaste desde os campos de Edom, a terra tremeu e as nuvens do céu despejaram chuva. Os montes estremeceram na presença do Senhor, o Deus do monte Sinai na presença do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, e nos dias de Jael, ninguém passava pelas estradas, e os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Restavam poucos nos povoados de Israel, até que Débora se levantou como mãe para Israel. Veja bem, não é como a mãe de Israel, é como mãe que cuida, que leva, que encaminha com, obviamente, eles estão falando aqui, é para Deus dando poder a Débora para levá-los e guiá-los. Poderia ser Débora, como poderia ser uma outra pessoa do sexo masculino. Então, que não haja nenhuma, como é que diz, meu Deus? Não haja nenhuma confusão mental, que as pessoas imaginem que Débora é a mãe de Israel, né? Então, veja, até que Débora se levantou como mãe, né? Para Israel. Quando Israel escolheu novos deuses, veja, aqui sempre a prostituição deles, né? Prostituição, a gente sabe o que significa a história da palavra, prostituição deles, o adultério deles. Deus diz, isso é bíblico, Deus diz que Deus pede a eles, não se prostituam com outros deuses, né? Não troquem, não me troquem por outros deuses. Não se unam com outros deuses, não orem para outros deuses, não sirvam a outros deuses, não sejam adúlteros com outros deuses. Mas quando Israel escolheu novos deuses, a guerra chegou às portas das cidades. Mas não se via um só escudo ou lança entre 40.000 guerreiros de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com aqueles que se ofereceram para lutar. Louvem o Senhor. Considerem essas coisas, vocês que montam em jumentas brancas, que se sentam em finas mantas, vocês que caminham pela estrada. Ouçam os músicos dos povoados, reunidos junto aos bebedouros. Ali relatam as justas vitórias do Senhor, as justas vitórias de seus camponeses em Israel. Então, o povo do Senhor desceu às portas da cidade. Desperte, Débora, desperte, desperte, desperte e entoie um cântico. Levante-se, Baraque, leve embora seus cativos, filho de Abinoão. Então os sobreviventes desceram contra os poderosos. O povo do Senhor marchou por mim contra os guerreiros. Desceram de Efraim, terra que antes pertencia aos amalequitas. Seguiram você, Benjamim, com seus soldados. De Maquir desceram os comandantes de Zebulon, os que levam a vara do comando. Os príncipes de Issacar estavam com Débora e Baraque.
Sob suas ordens desceram ao vale. Mas na tribo de Ruben houve grande indecisão. Por que ficaram entre os currais, ouvindo os pastores assobiarem para os seus rebanhos? Sim, na tribo de Ruben houve grande indecisão. Gileade continuou a leste do Jordão. E por que Dan ficou junto aos navios? Azer Azer sentou-se inerte na praia e permaneceu em seus portos. Mas Zebulon arriscou a vida, assim como fez Naftali, nas regiões altas dos campos. Você está vendo aqui outros que não lutaram, outros que não foram atrás, né? E nesse cântico que a gente vai falar, o cântico ele não especificamente tem que ser igual uma rima. Você vê salmo, você não vê as rimas, né? Você não vê uma coisa rimando com a outra. Isso aí é outra história. Os cânticos era uma oração cantada mesmo. É você cantar a sua oração, a sua gratidão. Então, não é que isso aqui tudo como é que diz? Não é uma música, Thay. Não parece ser uma música, não. Isso não parece ser uma poesia, isso não parece não ser nada. Eram orações cantadas. Você mesmo pode fazer suas orações cantando, você mesmo pode fazer suas orações de forma cantada também. Isso não significa que não é válida ou que não pode ser chamada de música, né? Porque o ritmo, a poesia, ou, a nota musical, isso não é o ponto relevante das orações, né? Digamos assim, o recheio delas é o que eles estão ali colocando para fora. Então, a gente vê em várias, né? Tem, por exemplo, Davi vai ter algumas que ele vai estar clamando triste ao Senhor, vão ter outras que vão estar clamando feliz com o Senhor. E essa aqui é pela vitória deles de Israel, né? Só que eles contam absolutamente tudo, tá fazendo uma retrospectiva até o momento da vitória. Então, ele está falando aqueles que ficaram em decisão, aqueles que não lutaram, o momento que foram chamar Débora, o momento que Deus, né, assinou Débora para que ela pudesse conduzir. Ela já era profetisa, né, juíza. Então, para que ela pudesse, né, liderar eles ali. Então, é, é isso, eles estão fazendo uma retrospectiva com, ok? Os reis de Canaã vieram e lutaram em Taanaque, perto das águas de Megido, mas não levaram despojos de prata. Desde os céus as estrelas lutaram, as estrelas em suas órbitas lutaram contra Cícera. O rio Quizon os arrastou, o antigo ribeiro, o Quizon, que eu marche adiante com coragem. Os cascos dos cavalos martelavam o chão, galopavam seus poderosos cavalos de guerra. Amaldiçoem os habitantes de Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem duramente, pois não vieram ajudar o Senhor. Ajudar o Senhor contra fortes guerreiros. Jael, esposa de Eber, o queneu, é a mais abençoada entre as mulheres. Que ela seja a mais abençoada das mulheres que vive em tendas. Cícera lhe pediu água e ela lhe deu leite. Numa vasilha digna dos nobres, trouxe-lhe coalhada. Com a mão esquerda, pegou uma estaca de tenda, com a direita o martelo de trabalhador. Com eles, atacou Cícera e esmagou sua cabeça. De um só golpe, rachou e atravessou seu crânio. Ele se curvou, caiu e ali ficou, estirado aos pés de Jael. E no lugar onde se curvou, ali caiu e morreu. Da janela, a mãe de Cícero olhava para fora, atrás da treliça da janela. Clamava: Por que seu carro de guerra demora tanto? Por que não se ouve o som de suas carruagens? Suas acompanhantes mais sábias respondiam e ela repetia essas palavras a si mesma. Devem estar repartindo os despojos que tomaram. Uma ou duas moças para cada homem. Haverá túnicas coloridas para Cícera, túnicas coloridas e bordadas. Sem dúvida, no despojo haverá túnicas coloridas e bordadas dos dois lados. E Cícera morreu. Senhor, que todos os seus inimigos assim sejam destruídos, mas aqueles que te amam, que se levantem como o sol com toda a força, a sua força. Então, agora aqui acabou o cântico, e agora ele diz: então, houve paz na terra durante 40 anos. Então, por 40 anos houve paz, né? Depois desse capítulo que a gente está lendo aqui, eles estão relatando como foi esse processo inteiro até o momento da guerra, até o momento deles
de fato vencerem, né? E é isso, tá bom? Então a gente fica para iniciar capítulo 6 na segunda-feira, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lembrando que são 21 lives. Então, que a gente possa aproveitar bastante, né? Porque passa rápido o tempo. Se vocês forem olhar hoje para o calendário, já é dia 22 de março. Março já acabou, basicamente, né? Praticamente daqui uma semana e pouquinho já acabou março. E é isso. Na segunda a gente volta. Que Deus abençoe muito o fim de semana de vocês. Muito, 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 muito obrigada sempre. Um beijo, fiquem com Deus. E até amanhã, até segunda. Se Deus quiser, bom descanso. Todos, todos.